Uai, gente, eu não sabia nem que ele ia orar. Até falou. Uhum. O Espírito Santo está pegando, irmão. A paz do Senhor, igreja, amém? Eu gostaria de expressar minha gratidão ao Senhor por estar aqui nessa noite. Agradecer pela oportunidade aos meus pastores, pela confiança. Aos líderes, aos pastores dessa casa que tanto me abençoaram. Eu gostaria de agradecer também ao meu marido, porque ele foi instrumento do Senhor para que essa gravidez chegasse até o fim. Hoje não é o dia do meu testemunho, eu não vou testemunhar hoje. Mas eu gostaria de exaltar e honrar algumas pessoas nessa noite antes que a palavra comece. Primeiro é o meu marido, que me ajudou muito a segurar essa gestação até o final. Eu tive uma cesárea de emergência, eu ainda não contei, mas eu vou testemunhar. Por incrível que pareça, o meu bebê foi um bebê prematuro. Um bebê prematuro de 4,10 kg, mas foi prematuro. E o Senhor me sustentou até as 36 semanas. Eu não consegui nem finalizar os 9 meses. Mas o Senhor me sustentou e o Senhor fechou a minha sepultura. O Senhor falou que para Satanás, alguém não ia voltar para casa. Os planos de Satanás era para que alguém não voltasse para casa. Seria eu ou seria o meu filho. E no dia que o médico virou para mim e disse assim, nós vamos tirar ele amanhã. E enquanto ele ligava para o hospital e organizava as coisas, assim, doutor, eu vou ao banheiro. E no banheiro eu me ajoelhei e disse, Senhor, a minha avó, há 60 anos atrás, entregou a vida do meu pai aos deuses dela. Meu pai se afogou. E naquele momento ela servia a outros deuses e ela ofereceu a vida do meu pai naquele momento. E eu disse para Deus, Deus, há 60 anos atrás a minha avó ofereceu a vida do meu pai. Mas nessa tarde, Senhor, eu ofereço a vida do meu filho ao Senhor. Obrigada, marido, você foi maravilhoso. Não teria sido outra pessoa a não ser você. E hoje eu gostaria também de agradecer e honrar a vida da Renê. Irmãos, vocês têm visto ela comigo nesses últimos dias. A Renê cuidou de mim quando eu tinha 12, 13 anos. Os meus pais viajavam muito por conta da igreja. Ali me conhece. Essa semana a Dani chegou para ela e falou assim, ô Renê, a Nai lavou o cabelo, mas você viu que toda vez sou eu que tenho que tirar o cabelo do ralo, porque ela tem nojo do próprio cabelo. Aí eu olhei para ela e disse assim, meu amor, a Renê me conhece desde quando eu tinha 12 anos, ela sabe disso. E quando eu engravidei, ela lembrou que eu disse que quando eu tinha uns 17 anos mais ou menos, nem tinha namorada e nem pensava nisso. Eu disse, eu vou ter filhos, Renê. E é você que vai cuidar dos meus filhos. Você vai me ajudar com os meus filhos. Meus filhos. E ela veio de Maceió. Ela vai voltar, ela tem prazo para voltar. Ela tem família lá e ninguém é tão doido quanto eu de deixar pai, mãe, família, mãe, e vir. Mas eu quero te dizer, Renê, muito obrigada. Você cuida da melhor parte, da parte mais preciosa da minha vida, que é a minha casa e a minha família. E eu gostaria de pedir 2 ou 3 mulheres que vão ali na Renê. E se vocês puderem orar por ela, por mim, agradecer a Deus. Você pode fazer isso? 2 ou 3 mulheres, vai ali na Renê. Ora com ela, por gentileza. E nessa noite eu também queria honrar uma pessoa que vocês nem imaginam. O meu pai morreu há uns 5 anos atrás. E o sonho dele era ser avô. E eu não consegui engravidar antes de ele partir. E quando eu engravidei, eu falava com meu marido, nossa, Denis, eu me sinto até um pouco culpada. Porque eu esperei tanto, meu pai queria tanto um neto. E eu esperei, ele faleceu e ele não viu o neto. E eu falava para Deus, Deus, eu queria tanto meu pai nesse momento junto comigo. Obviamente, meu pai não ia voltar. Mas Deus levantou uma pessoa que nesse momento da gestação, com um olhar tão sensível, ele conseguia enxergar. Quando eu chegava aqui angustiada, muitas vezes, depois de uma consulta, e do médico dizer, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Teve um dia que eu perguntei, doutor, mas e respirar? Eu estou podendo ainda? E ele pegava na minha mão. E ele me dizia palavras que só um pai pode dizer para uma filha. Eu gostaria de agradecer
ao pastor Yoshida nessa noite. Ninguém via. Mas ele, de forma tão sensível, ele conseguia perceber quando eu estava angustiada. E ele me dizia palavras que só um pai pode dizer para uma filha. Muito obrigada. Porque o Senhor disse uma vez, sem saber de nada. O Senhor disse: Nayara, não se preocupa. Seu filho foi gerado no altar. E hoje, ali atrás, o Senhor me disse: seu filho já ouvia você ministrar dentro da sua barriga. Hoje ele vai ver a primeira vez ministrando do lado de fora. Muito obrigado, pastor Yoshida. E eu declaro, pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida, dias que o Senhor veja os netos dos seus netos, o Senhor e a pastora Gláucia, que o Senhor veja suas filhas casando e tendo filhos, que o Senhor possa abraçá-los, que o Senhor possa derramar o sangue de Jesus sobre a sua vida e curar do alto da cabeça à planta do pé, restaurar a sua saúde. Eu creio que ainda este ano o Senhor testemunhará do que Deus fez na sua saúde neste lugar, que este dia será lembrado, porque o Senhor fez por alguém que mal conhecia. O Senhor foi alento durante muitos dias aqui na minha vida. Muito obrigada. Será que 2 ou 3 homens podem orar pelo pastor Yoshida nessa noite? Muito obrigada, pastor Yoshida. Muito obrigada. Mas não é nada disso que eu vim pregar nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Por gentileza. Obrigada, Darlene, por esta lâmina. Ela, Nayara, mas você gostou mesmo? Era o quê? Quase 1h da manhã. Você gostou? Claro, minha amiga, é 1h da manhã. A gente gosta de qualquer coisa 1h da manhã. Essa mesmo, disse, é essa mesmo, vai ser. E tá maravilhosa, Darlene. Muito obrigada a você e a sua equipe, viu? Apocalipse 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Põe aqui na tela. Ana, por gentileza. Isso. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. É 3:7, por gentileza. Desculpa. 3:17. Eu não falei, né, Ana? 3:17, isso. E ainda dizes, estou rico, conquistarei. Não, gente, não é 3 não. É 7 mesmo. Eu anotei 17. Você perdoa. Agora, minha desculpa é tudo que eu sou mãe do recém-nascido. Então, vocês vão desculpar. Denis pensa assim, mas e o cartão? Eu disse, eu sou mãe do recém-nascido. Você tem que entender. Tudo, agora minha desculpa é essa. Isso, 3:7. Olha só o que diz. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém consegue abrir. O 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedece a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por essa noite, Senhor. Porque hoje de manhã nós tivemos uma palavra tão maravilhosa com o teu filho. Ele disse que hoje era um dia de milagres. E o dia ainda não findou. Eu creio, Senhor, que essas portas foram abertas sobre este lugar para recontar histórias. Eu creio que histórias serão recontadas sobre este lugar nessa noite. Ó Deus, a tua palavra foi lida e ela diz que ela é eficaz, ela é poderosa. E nós te pedimos, revela-se a nós, Senhor, nessa noite. Revela a tua palavra a cada coração e nós repreendemos todo mal. Nós repreendemos todo espírito de facção, de secessão. Em nome de Jesus, que as mentes venham ser levadas cativas ao Senhor nessa noite. E desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. A gente tem medo, né? Quando a gente abre Apocalipse, tem gente que é um livro que as pessoas nem leem. Mas é o livro mais lindo que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque ele conta o final. Hoje, você pode estar passando por situações
que você pode até ficar confusa. A sua história hoje pode ser contada de forma confusa, dolorosa, sangrenta. Mas o Senhor já escreveu o final. Satanás, ele tem planos para nós. Tem. Satanás também escreveu uma história para nós. Escreveu. Ele tenta, planeja, ardiloso. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que está conosco, aquele que está em mim, já venceu o mundo. O final da história já foi contado. O final da história já foi escrito. Eu não vejo, você não vê. O nosso coração sangra, treme. O nosso coração às vezes duvida. Mas o Senhor já escreveu o final da tua história. E a palavra do Senhor diz que Ele levou João preso para a ilha de Patmos. Ele já velhinho. Ele já estava preso porque ele não se conformou em se calar. A palavra do Senhor diz que o imperador deu uma ordem. Ou você se cala, ou você para de pregar, ou você será preso. Final da história, ele foi preso. E foi enviado para a ilha de Patmos, onde tinha os piores criminosos. Ele foi colocado lá, velhinho. Mas o Senhor tinha um propósito para isso. Todos os outros discípulos e apóstolos, eles morreram de forma de mártires. Eles morreram crucificados da cabeça para baixo, foram jogados em tanques de azeite fervendo. Eles foram crucificados. Mas João não. A palavra mostra que João morreu de velhice. Mas foi preso. Existem situações na nossa vida que nós não conseguimos explicar. Existem coisas que acontecem que até você duvida. Você pode dizer, mas eu entreguei tudo, eu fiz tudo. O que mais eu posso? E por que está acontecendo tudo isso? Deixa eu te dizer. O Criador, o único, o poderoso, aquele que disse hoje que tem a chave nas mãos, Ele já escreveu o final da história. E a palavra do Senhor diz que a intenção dEle é para o bem e não para o mal, para nos dar o fim que nós desejamos. O Senhor não vai fazer nada daquilo que você não espera. O Senhor surpreende, mas antes disso, Ele coloca no teu coração, Ele planta sonhos no teu coração. E Ele me trouxe aqui nessa noite, colocou vocês sentados nessa cadeira para dizer, eu tenho a chave nas minhas mãos. Não é a nossa inteligência. Não é o nosso network. Não é onde Ele... Não sou eu. Não é a eloquência. Não é nada disso. Tudo que Deus faz na nossa vida não é por nós, mas é para a honra e glória do seu santo nome. É por isso que eu disse que eu não vou testemunhar ainda, porque tem partes do meu testemunho que eu ainda estou vivendo. E quando tudo acontecia, passaram 9 meses. Amigas próximas nunca souberam. Eu nunca cheguei para contar as situações, porque eu disse, eu não vou botar holofote no que Satanás está tentando fazer. Eu não vou contar a minha história dessa forma. Eu creio que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará sobre a terra, eu sei. Desde o começo, Satanás estava tentando me levar para o caminho da depressão. Eu precisei sair de um trabalho que eu gostava muito. E logo depois eu engravidei. E eu já estava abalada por ter saído desse serviço, desse trabalho que eu gostava demais. Mas o Senhor me pediu ele. E eu obedeci, mesmo doendo. Eu disse, Senhor, o Senhor quer, eu te entrego. Não é para mim, é para o Senhor. E eu devolvi para Deus. E quando eu devolvi para o Senhor, eu percebi que Satanás estava querendo deprimir a minha alma. E logo depois eu engravidei. E logo depois vieram as questões da gestação. E eu disse, estou te vendo aí, Satanás. Uma vez a pastora falou, eu estou te vendo aí, Satanás. Mas eu não vou contar a minha história sobre a ótica de Satanás. Eu vou me levantar e vou contar o meu testemunho ao final e dizer que só o Senhor é Deus. Ele que abre portas, Ele que fecha portas, Ele levanta reinos, institui reinos. Ele faz todas as coisas conforme lhe apraz.
E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele coloca uma porta aberta diante de você. Eis que coloca uma porta aberta na sua frente. E Ele diz que coloca a porta, mas antes disso Ele diz que Ele é o dono da chave. De uma porta que quando Ele abre, ninguém fecha. E de uma porta que quando Ele fecha, ninguém abre. Se você tem uma promessa sobre a tua vida, deixa eu te falar, foi o Senhor que abriu essa porta, ninguém fecha. Ah, mas se eu não me adequar, mas se não gostarem de mim, se o Senhor abriu esta porta, ninguém fecha. Mas mesmo que a porta esteja aberta, eu tenho que ter a ação de entrar por esta porta. Imagine você essa parede. Temos 2 portas aqui e elas estão fechadas. Nós temos a limitação, eu sei o que tem lá do outro lado, mas eu não vejo. Eu tenho a limitação desta parede. E eu só sei o que tem através dela, através da porta. Mas para que eu veja o que tem através dessa parede, eu preciso entrar por ela. O Senhor está dizendo para você nessa noite, o que falta para você dar esse passo para entrar para a porta que eu abri para você? O que é que está faltando para você tomar a ação de entrar por esta porta e viver algo novo que Ele tem preparado para a sua vida e para a sua família? O que você está esperando que aconteça? Ele diz que Ele é o dono da chave, Ele abriu a porta e Ele está dizendo, entra, tem coisa nova para você por trás dessa porta. Tem coisa que só eu posso fazer e eu faço, diz o Senhor dos Exércitos. Coisas que você pode fazer, o Senhor não vai fazer por você. Ele podia ter dito, eu vou abrir a porta, estou colocando a porta aberta na sua frente. Eu vou pegar na sua mão para te levar pela porta. Não, a porta está aberta, quem decide entrar sou eu. Eu decido passar por essa porta. E essa porta está aberta nessa noite para você. Talvez essa porta seja alcançar o coração do teu filho. Talvez essa porta hoje seja alcançar o teu marido. Talvez essa porta hoje seja alcançar a tua família. Eu não sei o que é essa porta. Mas a palavra do Senhor diz que ela está aberta. E se você passar por ela, a palavra do Senhor diz que você vai viver coisas, experimentar coisas que você nunca imaginou na sua vida. Nós temos limitações. A parede. Tem coisas que eu não posso fazer. Mas para todas as outras, o Senhor já fez e já liberou sobre as nossas vidas. Existe uma história muito interessante, que é a história de Daniel, e eu já preguei ela aqui. A palavra do Senhor diz que quando Daniel foi preso com seus amigos, junto com os príncipes de Israel, ele foi levado cativo. E a palavra do Senhor diz que Ele colocou no coração não se contaminar com o manjar do rei. Ele disse, eu não vou comer da comida dele e nem vou beber da bebida dele, porque eu sei que é oferecida a outros deuses. E ele escolheu não se contaminar. E quando ele escolheu não se contaminar, a palavra do Senhor diz que Ele concedeu graça no coração do soldado que tomava conta dele. E ele pediu, me permita não comer. Eu quero comer só os legumes e tomar água. E o soldado disse, mas você está colocando a minha vida em risco. Porque eu sou o soldado para te guardar. E eu tenho que ver o que você está fazendo. E a ordem é que você coma. Mas se você não comer, você vai emagrecer, você vai ficar anêmico, vai comer só verdura e água. Isso não vai funcionar. E a palavra do Senhor disse que Deus concedeu graça a Daniel diante daquele soldado. E ele permitiu que ele não se contaminasse. Você vai sair por essas portas daqui a pouco. E você vai para o mundo real. Aqui dentro é muito fácil a gente se amar. Às vezes é difícil, mas a gente se esforça muito, às vezes. Mas a gente se ama. A gente convive. A gente confraterniza. A gente se beija, se abraça, abençoa, ora, chora, ri. Aqui dentro, nessas 4 paredes. Mas da porta para fora é o mundo real. E é onde eu e você temos que convencer o nosso coração a não se contaminar com os manjares do rei. Mas eu não posso.
onde eu trabalho, a minha casa, a minha família, a faculdade, isso e aquilo. Deixa eu te dizer, o Senhor vai te conceder graça diante dessas pessoas. O Senhor vai te conceder graça diante dessas pessoas e situações. Porque eis que coloca uma porta aberta diante de você. Mas sabe por que é difícil passar por essa porta? Porque quando eu tomo a ação de passar por ela, eu deixo esse ambiente para pertencer a outro ambiente. Talvez você esteja com medo de largar coisas, deixar situações, muitas vezes deixar relacionamentos para trás. Mas não é possível passar por essa porta sem deixar portas para trás. Mas o Senhor está dizendo a você, a porta está aberta, se você passar, você terá acesso a coisas que você nem imagina. A promessa de Deus sobre este lugar. A promessa de Deus sobre este lugar, uma porta aberta diante de nós. O Senhor me faz me lembrar de outra história, a história de Débora. A palavra do Senhor diz que o exército, general Sisera, se levantou, os cananeus. E eles tinham a melhor arma, o melhor armamento era dos cananeus. A palavra do Senhor diz que nenhum outros povos, nenhum outro exército tinha carros de ferro como o povo cananeu. Era como se fosse uma arma de guerra superior a tudo que você possa imaginar. Mas o povo de Deus, Israel, eram agricultores. Eles mexiam com terra. O exército deles, eles não procuravam investir nisso. O exército dos cananeus tinha carros de ferro. A palavra do Senhor diz que 900 carros de ferro vieram contra o povo de Israel. E quando eles viram, eles nem viram os carros, eles ouviram os carros bater. As rodas de ferro batendo nos pedregulhos. E a palavra do Senhor diz que quando os povos ouviam só o barulho das rodas de ferro, as rodas de ferro nos pedregulhos, a palavra de Deus diz que o coração do povo tremia de medo. Era um barulho ensurdecedor, eram só as rodas. Já metiam medo no povo. Mas o que os cananeus não esperavam é que o general de guerra tinha se levantado naquele dia para guerrear pelo povo. Deixa eu te dizer, essa batalha não é tua. A porta está aberta diante de você. E sabe por que você ainda não conseguiu enxergar? Porque você está lutando falsas guerras do outro lado. Satanás está tentando te distrair de todas as formas e você está sendo distraído. A arma mais usada de Satanás nos últimos dias é a distração. O Senhor está dizendo, não sou eu. Eu não estou falando de mim, eu estou lendo a Bíblia, a palavra. Ele disse, eis que coloco na tua frente uma porta aberta. E você é cego. Quem? Aonde? Porta? Não estou vendo nem janela, quanto mais porta. Satanás está tentando te distrair. Satanás está tentando roubar a tua mente. Satanás está tentando colocar os teus olhos sobre coisas que não são dele. Coisas que o Senhor não falou. E você está lutando falsas guerras. Você está amedrontado com os carros de ferro nos pedregulhos. Você está assustado com 900 carros de ferro. Mas deixa eu te dizer. O general de guerra se levantou sobre este lugar nessa noite. Essas falsas guerras cairão por terra em nome de Jesus. E nunca mais você será distraído. Você vai ver esta porta aberta hoje. Você só sairá daqui hoje com o teu milagre nas tuas mãos. Aleluia! Porque hoje é noite de libertação. Quinta-feira foi uma palavra maravilhosa. Hoje de manhã, meu Deus, eu saí daqui pipocando. Eu disse, Jesus. Porque o pastor Luiz, ele liga numas horas. É assim, se na segunda-feira seu celular não tocar, aí você fica, tá, não tocou. Eu não recebi recado, segunda-feira passou. Se na terça-feira, seu telefone geralmente às 10 da noite tocar e é o pastor Luiz. Se eu tivesse ouvido essa palavra no começo da semana, a palavra de hoje de manhã é a palavra da quinta-feira. Se eu tivesse ouvido no início da semana, eu teria chegado até hoje de manhã de forma diferente.
Você está ouvindo a minha palavra hoje, mas eu quero que você chegue em casa e ouça a palavra de quinta e ouça a palavra de hoje de manhã. Você vai ter outra perspectiva de vida sobre a tua vida. Eis que te coloco uma porta aberta na sua frente. Eu sou o dono da chave. Eu sou o que abro e fecho. Eu levanto e eu também derrubo. Eu abro a sepultura, mas eu também fecho sepultura. Tudo eu posso e nada pode fugir do meu controle. Tudo está no controle do Senhor. Ai, Nayara, mas aconteceu uma coisa assim. Está no controle do Senhor. Ah, mas o meu marido está no controle do Senhor. Ah, mas a minha saúde está no controle do Senhor. João foi levado preso para uma ilha deserta. Mas ali, o Senhor se revelou para ele de forma extraordinária. Foi levado para a prisão? Está doendo aí? É o diagnóstico? Está com problema com os filhos? Problema financeiro? Ah, já sei. Está com problema com o marido? Tudo está no controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que o povo, só de ouvir o barulho dos carros de ferro nos pedregulhos, ficavam abismados, amedrontados, já se sentiam derrotados. Mas como eu disse a você, eles tinham uma carta na manga. O exército de Israel podia ser que não fosse o mais equipado, mas a arma em que Israel dispunha naquela guerra, exército nenhum tinha. O Deus vivo entrou na batalha. E se eu te falar que nessa batalha o povo não precisou lutar, você acredita? A palavra do Senhor diz que Deus confundiu os cananeus. A palavra do Senhor diz que uma gota d'água caiu nesse chão, pedregulhos, arenoso. E aquela arma de guerra poderosíssima, que era um carro de ferro, pesadíssimo. O que é que acontece com uma coisa muito pesada no terreno arenoso que vira lama? Atola. E quando atolou, a confiança dos cananeus que estavam naqueles carros, quando eles atolaram, eles ficaram perdidos, confundidos, começaram a lutar entre si. E eles mesmos se derrotaram. E o povo de Deus ficou só olhando. Existem batalhas que eu não vou precisar tirar a arma da alforja. Existem batalhas que vão se levantar, menino, mas olha, vai ser no último segundo. Não espere muita coisa, não. Ah, mas e eu vou me afligir? Vai. Ah, mas eu vou temer? Vai um pouquinho. Ah, mas o Senhor não vai me livrar no começo? Não, às vezes Ele não vai te livrar no começo, às vezes só vai te livrar no final. Mas o certo é, Ele vai te livrar. Tem alguma coisa que você precisa aprender com esta luta. Tem alguma coisa que você precisa aprender neste deserto. Tem alguma coisa que você vai passar e você vai precisar aprender com esta dificuldade. Eu digo para você, aprenda, homem. Aprenda logo. Entenda logo o que Deus quer. Abre logo esses teus olhos, diga sim logo para o Senhor, porque veio esta. Se você não entendeu nesta, vai vir outra. E quando vir outra, você vai ter que fazer o quê? Voltar para o Senhor de novo. E dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar que eu não estou entendendo? Nessa noite você vai entender em nome de Jesus. Essa dificuldade, irmão, não é para outra coisa, a não ser para a glória de Deus. Eu disse que não ia testemunhar, mas a todo momento eu fico querendo contar a história. Naquele consultório, quando o médico olhou os exames, pressão, pesou e tudo mais, ele disse, o que é que você está pensando em fazer? Eu disse, uai, o que a gente tinha combinado. A gente ia tirar na semana que vem, não é não? Quando eu faço 9 meses. Aí ele disse, pois é, Nayara, mas olhando seus exames, eu quero tirar ele amanhã. Aí eu disse, oi? Dormência geral do lado esquerdo, o coração tremeu. Amanhã, eu não estou pronta. Eu não sei nem se ele está pronto. Ele, Nayara, não tem espaço.
não tem espaço. E eu estou com medo que não tenha nem mais líquido. Irmão, conversando com ele depois, ele disse, Nayara, foi um estalo. Foi um clique. Eu estava desatento, mas durante a semana inteira, isso foi na quinta-feira, ele disse, durante a semana inteira, Nayara, eu pensei e lembrei de você. Eu levei todos os seus exames para a minha equipe técnica. Uns diziam, dá para esperar até semana que vem. Outros diziam, não dá para esperar até semana que vem. E eu tive um clique. E eu disse, não foi clique. Foi o Espírito Santo de Deus que usou o Senhor. E ele disse, vamos tirar ele amanhã. Meu bebê, ele nunca teve diagnóstico nenhum. Todo diagnóstico era meu. Era o meu corpo que não suportou chegar até o final. E quando ele nasceu, bem, 4,10 kg, 49 centímetros. Quando ele nasceu cansadinho. Ele não veio para mim imediatamente. A pastora foi lá, viu ele. E a pastora, quando eu liguei para ela na quinta-feira, disse, pastora, o médico quer tirar o neném amanhã. Ela disse, mas aconteceu alguma coisa? Eu disse, não. Depois ela veio me dizer assim, o Luiz está orando por você já faz dias. Obrigada, pastor Luiz. Mesmo sem eu ter pedido, pessoas se levantaram para orar por mim. Porque eu disse, Senhor, eu não vou contar essa história por essa ótica. Eu não vou contar essa história como se fosse derrota. Eu não vou contar essa história e permitir abrir porta para depressão na minha vida. Eu não vou contar assim. O Senhor vai me ajudar a contar o final dessa história. E eu pedi ao Senhor, Senhor, só levanta pessoas para me ajudar e orar por mim. E o Senhor orou, e o Senhor abriu portas. E quando ele nasceu, ele não veio diretamente para mim, ele ficou no bercinho aquecido, não foi para UTI, nada parecido. E a pastora até teve lá, entrou no berçário, viu ele. E eu ali deitada, né, não se mexe. As meninas não podem conversar. E era ela mesmo que conversava comigo e eu ali. E Satanás a todo momento na minha cabeça. Eu acho que eles não estão querendo mostrar o meu filho. Porque alguma coisa deve ter acontecido. A nossa luta, irmão, é aqui. E eu ali, pastora, rindo, conversando. A pastora esperta, né? A pastora chegou e falou assim. Tá tudo bem com você? E eu lá, cortada. Eu disse, tá tudo bem, Satanás. Talvez ele tenha até morrido. E eles estão esperando para te dar a notícia. Porque eu ficava a todo momento, e ele, como é que tá? E ele não vem, não? E não veio. Passou o dia inteiro no bercinho. Eu não tive o privilégio de amamentar o meu filho. Ele não mamou em mim. Não foi porque eu não tive leite. Foi pelo fato de ele ter nascido cansado. A pediatra disse, nós não vamos cansá-lo mais, então ele não vai mamar em você, vamos dar a mamadeira. E naquele momento, no meio do puerpério, os hormônios e tudo aquilo, eu só pedi ao Senhor, Senhor, não é essa história que eu quero contar. Não foi isso que o Senhor prometeu para mim. Se isso aconteceu, se eu não puder amamentar o meu filho, não importa, não é sobre mim. É que ele esteja bem. Mas eu vou contar essa história sobre a ótica dos céus. Eu vou contar essa história sobre a ótica de Deus. Eu digo para você, meu filho está ali, irmão, com quase 8 quilos. Nunca mamou em mim. Saudável. Eu estava brincando, disse assim, olha, é o tipo de criança que faz a gente querer ter outro filho. Mas geralmente o primeiro é desse jeito, faz você querer ter outro. Mas geralmente o segundo não tem nada a ver com o primeiro. E eu fico todo de olho em você, Antônio. Maravilhoso. E eu digo para você, o mesmo Deus que me livrou da morte, o mesmo Deus que me fez voltar para minha casa e para minha família, está aqui nessa noite. O mesmo Deus que fechou a sepultura, que não permitiu que eu conhecesse a morte naqueles dias. O mesmo Deus que abriu os céus e disse que eu voltaria para casa com meu filho no colo. O mesmo Deus que disse que eu não entraria em depressão, mesmo antes da gestação. O mesmo Deus que fez e faz todas as coisas está aqui nessa noite. E você não sairá daqui sem a tua vitória nas mãos, mas depende de você. A porta está aberta. A porta está aberta e ele diz, eu estou com a chave, entra, entra. Eu sacrifiquei o meu corpo naquela cruz para abrir essa porta para você.
irmão, Jesus morreu. Mas morreu mesmo. Mas aí talvez ele era Deus. Não, ele morreu. A palavra de Deus diz que ele foi até o inferno. E quando ele chegou lá, ele tomou a chave. O grilhão, cadê sua grilhão? Morte, cadê o teu aguilhão? A morte, a chave do inferno, ele tomou nas suas mãos. Sexta-feira, sábado, morto mesmo, tá? Morto mesmo. Mas a palavra do Senhor diz que no domingo de manhã, as mulheres chegaram chorosas na porta do túmulo. Ai, meu Deus, vamos lá lavar o corpo dele, vamos preparar. Ai, Jesus morreu. Aí a palavra do Senhor diz que tinha um homem em pé na porta do túmulo. E perguntou para elas: por que você está procurando no lugar dos mortos aquele que está vivo? E aí deixa eu te perguntar, por que você está com medo desta batalha, se aquele que está com você ressuscitou ao terceiro dia? Ele venceu a morte. Ele foi crucificado na cruz, teve o seu sangue derramado, o seu corpo crucificado, foi esbofeteado, foi humilhado, sua carne foi rasgada, uma coroa de espinhos. Irmão, para um judeu ficar nu na frente de outro, foi escarnecido, foi cuspido, blasfemado. E tudo isso ele olhava para o final. Ele via você, ele via a mim, ele dizia: Pai, vale a pena. Vale a pena passar por aqui, o meu sangue ser derramado, para que a dívida que era dele, que era dela, para que a dívida que era da Nayara, da Raquel, do Márcio, para que a dívida que era minha e que era sua fosse paga. E a preço de sangue, Ele nos livrou. Ele nos livrou. Ele sarou as nossas feridas. E a palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nessa noite, com a permissão do meu pastor, eu gostaria de orar por pessoas que receberam diagnósticos. Por pessoas que estão aqui nessa noite olhando para mim, mas que tem uma palavra sobre a sua vida. Pessoas que estão assustadas, porque começaram a sentir uma tristezinha, nada mais fica feliz. E você está vendo que Satanás está querendo entrar nas tuas emoções. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus tem poder. A palavra do Senhor diz que o sangue foi derramado naquela cruz por expiação dos meus pecados e pelos teus. A palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, a minha vida foi salva por Ele. Deixa eu te dizer, você precisa passar pelo diagnóstico. Você precisa passar por isso. Mas é porque eu preciso sofrer? Não. É para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Deus não impediu que o povo passasse pelo deserto. 40 anos rodando pelo deserto, Ele não proibiu. Ele permitiu. E mesmo com permissão de Deus passando pelo deserto, a palavra do Senhor diz que depois de 40 anos... Mas aconteceu o quê? Eles chegaram em Canaã. Eu não sei quanto tempo você está nesse deserto, mas deixa eu dizer, não é lugar de permanência, não. O deserto não é lugar para ficar. É muito quente durante o dia, é muito frio durante a noite. Não é lugar para você morar. O deserto é um lugar de aprendizado e de passagem. Mas quando você chegar no final, o final é o quê? A Canaã que o Senhor nos prometeu. Feche os teus olhos. É um diagnóstico. É o divórcio que está batendo na tua porta. É o teu filho que você percebe que você está perdendo ele para o mundo. É a tua vida financeira que está em frangalhos. Você pode estar aqui, você pode dizer: pastor, eu também queria ajudar, mas eu estou falido. Eu não tenho
tenho, deixa eu te dizer, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata e Ele tem todas as coisas. Abra o seu coração, passe pela porta, faça primeiro, dê o que você tem para o Senhor e Ele multiplicará na sua vida. Senhor Jesus, abre portas neste lugar, Senhor. Existem pessoas neste lugar, Senhor, que estão precisando de cura física e espiritual. Existem pessoas nesse lugar que não podem sair daqui da mesma forma que entraram. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós queremos ver esta porta, nós queremos passar por essa porta. Nós queremos chegar, Senhor, queremos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, não permita que nós venhamos sair daqui da mesma forma que entramos. Abre os céus nessa noite, Senhor. Cura o nosso corpo, cura a nossa alma, cura, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.